Olá, graça e paz de Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a sua vida. Quero compartilhar com vocês uma palavra que venha para edificar o meu coração e o seu coração. Estamos vivendo dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro do meu entendimento, depois do pecado, que é a arma mortal do diabo para separar o homem de Deus, uma das piores armas que o diabo tem usado para afastar o homem de Deus e levá-lo à perdição são as distrações. Mas eu quero falar um pouco sobre distrações e a volta de Jesus Cristo. Aqui em Mateus capítulo 24, eu quero ler com vocês, quando Jesus está ali no versículo 3, Mateus 24, versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Preste atenção nessa palavra de Jesus. Cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos. Cuidado, então, com a distração. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu quero lhe dizer algo para que eu e você possamos estar atentos. Com certeza, Jesus Cristo conversando com os discípulos e eles questionando: Senhor, estamos preocupados. Quando vai ser? Quais serão os sinais no fim dos tempos? Quando virá? Quando o Senhor voltará novamente? E não cabe a nós aqui, porque Deus não nos revelou qual é o dia ou qual é a hora, e graças a Deus por isso, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele deu alguns sinais para que nós pudéssemos entender que a volta de Jesus Cristo, né, a terra, a vinda dele, está muito próxima. Mas uma das coisas que eu vejo que hoje o diabo tem feito, e tem feito com muito esmero, é distrair o povo de Deus com muitas coisas. E essas distrações têm levado muitos cristãos a um esfriamento, a um distanciamento da presença de Deus, a relativizar muitas coisas. O diabo, ele é muito perito. O diabo, ele sabe trabalhar. Vale lembrar que a primeira cena de distração que acontece é lá no Éden, quando o diabo consegue distrair Eva. E aí ele dá um golpe fatal. Encontramos pela Bíblia vários casos de pessoas que se distraíram, como Sansão, por exemplo, viviam a vida se distraindo com o pecado, e nós sabemos como foi triste para ele o final da sua vida. E nesses dias, Jesus disse: acautelai-vos, porque surgirão muitos falsos profetas, surgirão muitos pregando aquilo que é contrário à palavra de Deus. E Jesus diz: enganarão a muitos, muitos serão enganados. Hoje, para nossa tristeza, nós temos visto um número muito grande de pessoas ausentes nos cultos, nas reuniões, pessoas que um dia estavam fervorosas, que buscavam a Deus com intensidade, que buscavam a Deus com alegria no coração, que buscavam a Deus, que tinham prazer de estar na presença de Deus. Mas hoje, o que nós vemos são pessoas que estão desistidas, que estão desanimadas, e mal elas têm um discernimento espiritual, que por trás de tudo isso, o diabo tem um projeto, ele tem um propósito, é distanciar a pessoa de Deus. Percebe-se que aquelas 5 virgens imprudentes, elas estavam distraídas. Elas não levaram azeite de sobra. Elas tinham apenas o azeite na lamparina. Mas quando se foi, diz lá em Mateus 25, eis o noivo. As prudentes, que não se distraíram, elas tinham azeite, elas tinham óleo, o símbolo do Espírito Santo. Mas as insensatas, não.
distraíram-se, e quando elas foram pega de surpresa, ou seja, não sabia a hora que o noivo ia chegar, elas não tinham mais o azeite. A gente vê, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 18, quando o Senhor está trazendo a memória do povo de Israel, quando os amalequitas vieram contra eles. Lá em Êxodo capítulo 17, em Refidim houve uma peleja, houve uma guerra. E a Bíblia fala que eles vieram pela retaguarda, aonde estavam os distraídos, aonde estavam os desanimados, aonde estavam aqueles que não tinham foco, porque a distração do diabo é tirar o foco do cristão de Deus, é tirar os olhos que o cristão tem em Deus e se distrai com as coisas deste mundo. Isso é nessa distração que o diabo vem, então, e lança o golpe fatal dele. Hoje nós temos visto pessoas que têm procrastinado em questão de oração e de estudar a palavra, aqueles que um dia eram fervorosos na oração, hoje a oração se tornou um peso. Aqueles que um dia eram fervorosos em estudar a palavra de Deus, hoje se tornou um peso. Aqueles que um dia tinham prazer em estar na casa de Deus, hoje se tornou um peso. Que o Senhor Deus possa nos despertar nesses dias. Que o Senhor Deus possa estar ministrando os nossos corações. Cuidado com as distrações. A volta de Jesus Cristo é certa. Querendo o homem acreditar ou não, Jesus voltará. Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus Cristo, depois de dizer em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, a Bíblia fala que Jesus Cristo foi sendo levado aos céus. E os discípulos, olhando para o alto, pasmos naquela situação, aparecem dois varões celestiais e dizem: varões galileus, por que estão perplexos? Esse mesmo homem, Jesus, que vocês estão vendo subir com seus próprios olhos, um dia ele voltará. E Jesus está voltando. A questão é que nós não podemos estar distraídos. Quando lá em Cantares 2,15, Salomão fala: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam as plantações. As raposinhas são pequenas coisas que muitas vezes nós temos feito concessões. Nós temos achado, não, isso não tem nada a ver. Não, isso aí é muito radicalismo da Bíblia. E essas raposinhas, elas têm destruído muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas famílias, e muitas pessoas pararam de seguir a Deus, porque aquilo que é pecado, elas relativizaram. Né? Isaías, no capítulo 5, ele diz que chegará um dia, esse dia já chegou, em que haveria inversão de valores. Ai daquele que do doce faz amargo e do amargo faz o doce. Ou seja, ai daquele que a mentira para ele é uma verdade, a verdade para ele é uma mentira. Hoje nós estamos vivendo dias de valores invertidos, queridos. Cuidado com a distração ou com as distrações, porque o diabo tem levantado o seu exército e tem tirado muitas pessoas na presença de Deus. Se esse tem sido o seu caso, não quero dizer que você é uma pessoa inferior, não é isso. Mas se esse tem sido o seu caso, se você tem discernido isso, vá para a presença de Deus. Busque ao Senhor e fale: Pai, eu tenho me distraído com as coisas desse mundo. Eu tenho passado muito tempo mais com as coisas desse mundo do que com sua presença. Ou, na verdade, Pai, já faz um tempo que eu não oro, que eu não estou na sua presença. Mas hoje é o momento de você se levantar, de você falar: Senhor, estou aqui. Existe um texto em Oséias, capítulo 14, versículo 1. O povo estava afastado de Deus. Ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Voltemos ao Senhor. É dia, como diz o profeta Joel, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Nós devemos ir para a presença de Deus, nós devemos buscar a presença de Deus. Cuidado com as distrações desse mundo. Jesus, a qualquer hora, ele vai voltar. O texto de Mateus, capítulo 25, diz que as 10 virgens saíram para encontrar o noivo. E, de repente, elas estão dormindo, elas estavam ali talvez cansadas, eu não sei, mas a Bíblia diz que elas estavam dormindo. E veio a voz: eis o noivo! Quando elas se levantam. Quando é passado um tempo de espera e o noivo chega, infelizmente, 5 delas se distraíram e não se prepararam. A igreja precisa se preparar. Eu e você precisamos estar preparados. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã, Jesus pode voltar daqui um mês, Jesus pode voltar daqui um ano, Jesus pode voltar daqui vários anos.
nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, que nós sabemos, precisamos estar preparados. Eles perguntaram, Senhor, quando se dará isso? E Jesus disse, olhem os sinais, guerras, rumores de guerras, nações contra nações, terremotos, pestes, fomes, tudo isso, irmãos, já tem acontecido. O amor de muitos esfriará, por se aumentar a iniquidade. O que nós temos visto hoje é isso. O pecado aumentou tanto que o amor de muitas pessoas esfriou. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem misericórdia da nossa vida. Deus tem misericórdia da igreja. Se este é o seu caso, queridos, volte para Jesus. Volte para o Senhor. Abra o seu coração. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Que essa palavra venha de encontro com as nossas necessidades. E que o Senhor, meu Pai, que conhece o som do nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a não nos perdermos com as distrações desse mundo, a termos cuidado com algumas concessões, Senhor Deus, que ainda existem na nossa vida, mas que nós possamos voltar para o Senhor. Conforme diz lá em Apocalipse 2:4, quando o Senhor diz para aquela igreja, volte, você abandonou o seu primeiro amor, que nós possamos voltar para o Senhor. Ó Deus, e permanecermos firmes até o grande dia em que o nosso Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Shalom.